Alguém aqui já perguntou assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ainda não sei o que é a vontade de Deus, irmãos. A gente vai chegar lá. Ainda não sei. Mas eu já sei o que não é. Não é vontade de Deus que nenhum se perca. Eu sei que é difícil, irmãos. E por isso que Deus deixou um alívio para nós. Sede, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, de entregar a justiça nas mãos dele. Mas na hora que eu e você olhamos para o outro e diz assim, esse daí, Deus jamais salvaria um deles. Ou Deus jamais se interessaria por um pecador desse. Quando a gente começa a usar frases desse tipo, me parece que a gente não está alinhado com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, o próprio Jesus começou a dizer que não é vontade dele que alguém se perca. E por que as pessoas se perdem, irmãos? É vontade de Deus? As pessoas se perdem por livre desejo, não é? Mas a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento dele. A gente tem que ter cuidado com essa questão entre permissão e vontade de Deus. No Mateus 26 diz de novo, Jesus dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E aí, lá em Romanos 5 diz assim, diz que pela obediência de um, muitos se tornarão justos. Então, já nos dá outra dica de por que Jesus falou tanto em vontade de Deus. Quando Jesus estava dizendo que prefere não fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, ele está dizendo, eu prefiro ser obediente. E aí a gente começa a ver que cumprir a vontade de Deus, ou estar alinhado com a vontade de Deus, é andar numa vida de obediência. E aí é onde o negócio pega. Andar em vida é obediência. Já começa com os filhos, com os pais, né? Que gostam muitas vezes de desobedecer. A gente viu quinta-feira no estudo a consequência da desobediência do povo lá no deserto. E Jesus deixou isso muito claro. E deixou a lição para os seus discípulos. Várias vezes quando os discípulos disseram, Jesus, vamos ali, Jesus. Não. Primeiro eu vou fazer a vontade do meu Pai. Primeiro eu tenho que ser obediente a fazer o que Ele mandou. E aí, irmãos, para mim e para você, a palavra de Deus está escrito tudinho, as normas. Quando a gente se converte a Cristo, aí na igreja diz assim, qual é o seu livro de regra e prática? A Bíblia. Não é? Pronto. Pois, lá está a palavra de Deus, é lá que nós devemos verificar e andar em obediência a ela. Então, fazer a vontade de Deus, estar alinhado com ela, pelo que Jesus nos ensina aqui, tem a ver com não julgar as pessoas, considerar que aquelas pessoas são passíveis de serem alcançadas, de serem salvas por Deus. Ninguém que está sobre a face da terra, pela palavra que a gente acabou de ler, é pré-condenado. Entenderam, irmãos? Pela palavra que está escrita aqui. Pela palavra que está escrita aqui. Nós é que temos o mau hábito de já pré-condenar. Então Deus ele conhece as pessoas. Aquela pessoa ela pode ter uma oportunidade. Para isso que existe o trabalho, por exemplo, nas cadeias.
Agora, a cada 1000 presos, se um se arrepende verdadeiramente, aí não vamos entrar nesse mérito. Mas que eles são também alvo de poderem ser alcançados pela graça de Deus. Está entendendo como é? Se eu e você não temos chamado de ir pregar em cadeia, é outra coisa. Mas Deus levanta, viu, irmãos? Pessoas que têm essa função. Não é obrigado eu descascar coco, subir no coqueiro, cortar a cana, moer a cana. Não. Deus colocou cada um na sua função. Então o que você tem dificuldade de fazer, tem outro que faz sorrindo com um sorriso no lábio. Já o que o outro faz com um sorriso no lábio, eu digo, bicho, eu não. Mas aí tem outra coisa para você fazer. Percebe? Não queira ser um super servo, né? Que está ativo, domingo a domingo, o que aparecer se envolve. E a família sendo destruída em casa. Então, irmãos, fazer a vontade de Deus tem a ver com não julgar o próximo como sendo inalcançável pela graça de Deus, e tem a ver com ser obediente. E essa obediente a Deus, consequentemente a sua palavra. Em Mateus 4, Jesus diz de novo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, eu fiz uma pergunta um dia desse, não quero que os irmãos respondam, tá certo? Eu fiz uma pergunta um dia desse a uma colega de trabalho e ela não soube responder. E se eu e você não souber responder, vamos começar a pensar. A palavra de Deus diz que não está errado fazer planos. Amém? Não está errado. Porém a resposta vem do Senhor. Amém. Mas pode planejar. Aí às vezes quando eu faço essa pergunta, tem gente que diz assim: você não devia ter feito não, porque para cada caso é um caso. Eu digo, é verdade, mas depois eu vou fazer. Como é que você se vê fazendo o que daqui a uns aninhos aí? Como é que você se vê? Aí quando eu faço essa pergunta, gera um problema. Porque o jovem vai tender a pensar no que é que vai fazer na faculdade. Outro diz que não está pensando em nada. Está cantando a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E, irmãos, Deus nos criou para viver uma vida com propósito, com objetivos. Tá certo? Independente da sua questão estudantil, eu sou professor, então eu trabalho aconselhando essa juventude. Então, independente da questão estudantil, mas trazendo para você se analisar enquanto filho de Deus, que você tem um alvo, você tem um propósito na vida. Você não anda deixando a vida me levar. Eu ando nos caminhos do Senhor, na direção que Ele me dá. Porque se a gente não pensar assim, irmãos, se a gente tirar os olhos de Cristo, se você não for capaz de dizer, bem, eu não sei em relação à profissão, em relação a isso, eu estou vendo aí, é bom até planejar mesmo, e tem que planejar, mas independente de qualquer coisa, eu me vejo cada vez mais servindo a Deus. Aí a sua vida passa a ter propósito, porque você passa a se preocupar com os outros, com você e com os outros. Eu vou ler um texto que ajuda os irmãos a entenderem isso.
você morresse hoje, alguém ia sentir falta sua? Eu não estou falando de sentir falta de pai, mãe, que todos nós vamos sentir, não. Não é essa, não. Eu estou dizendo naquilo que você executa para com o próximo. Se na hora de morrer hoje, se alguém vai dizer, ô rapaz, ele até prestava um serviço bom ali, ajudava a gente com uma coisa ali. Deus vai mandar outro para cumprir. Deus não deixa a obra dele falhar, não. Mas será que é uma vida que vai passar despercebida? Jesus deixou claro na vida dos discípulos: meus filhos, não deixem a vida de vocês passar despercebida. Vocês foram chamados para fazer a diferença. Vocês foram chamados para viver a minha vontade, andar em obediência a mim. E não tem como andar obediente a mim sem fazer a diferença. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque Deus manda que a gente tem que ter uma vida que sirva para alguém. Então não tem como passar em branco. Não tem como passar em branco. Eu achei engraçado que tem uns colegas nossos lá de Portugal, que eles dizem assim, a gente, rapaz, não servia para nada, mas dizia assim, rapaz, a gente sente falta pelo menos de conversar com vocês. Era tão bom conversar com vocês. Antigamente, pelo menos a gente está fazendo falta. As pessoas querem que a nossa presença para conversar. Isso é bom. Porque a gente não conversava, procurava, no meio das besteiras, falar algo fundamentado na palavra, né? Amém. Aí, irmãos, olha aqui, ó. Jesus mais uma vez dizendo: eu não posso fazer nada de mim mesmo, na forma porque ouço o jugo. O meu juízo é justo. João 5,30, porque não procura a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Então Jesus, mais uma vez dizendo, João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Olha, mais uma vez Jesus dizendo qual é a vontade. Lá atrás ele disse que não era vontade de Deus que nenhum se perdesse. E agora ele vai dizer que é vontade de Deus que todo aquele que vira o Filho e nele crê. Aí você sabe se a pessoa que vai ouvir falar de Jesus vai crer ou não? Você já olha para a pessoa e tem como é que chama? Um raio-x, sei lá. Você olha para a pessoa e diz, esse não crê, deixa eu ver, esse crê, esse crê, esse que mal assombrado crê não, esse crê. Irmãos, vamos dar sequência aqui, para a gente entender mais. Eita Jesus! Quem não anda na vontade de Deus, anda na vontade de quem? Aí Efésios 2:3 nos dá uma dica. Olha. Ele diz assim: nós todos, irmãos, todo mundo aqui, olha, todo mundo aqui andava segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então qual é o oposto de andar na vontade de Deus? É andar na vontade da carne e dos pensamentos. E aí qual é a vontade da carne e dos pensamentos? No limite, irmãos, qual vai ser a vontade da carne e dos pensamentos? Quando você não aguentar mais. Pode dizer, né? É a morte. A morte espiritual e a morte física. E aí aumenta as estatísticas do Setembro Amarelo. Irmão. A gente tem que falar a verdade. Como é que pode a semana todinha o mundo
posicionar mediante esse assunto. A igreja se posiciona dizendo: nós que cremos no nome do Senhor Jesus, Jesus apresenta qual é a solução para isto, que é você não tirar os olhos dele, porque a própria palavra diz que mesmo você seguindo, dizendo que segue os caminhos do Senhor, se você ficar nesse negócio de ora estou nos caminhos do Senhor, ora não estou, ora não estou, eu não sei o que é que eu saio, estou andando no caminho, aí saio do caminho. Segundo a palavra, você vai desfalecer. Não necessariamente na questão de tirar a sua vida, mas indo de mal a pior. Irmãos, eu e você temos que tomar uma decisão. Ou decidimos andar na vontade de Deus e obedecê-lo, ou decidimos viver a vontade da carne e dos pensamentos. Amém? Amém. E o em cima do muro? Não existe em cima do muro. Ou um, ou outro. Na matemática a gente chama ou exclusivo. Ou seja, exclusivamente uma coisa, exclusivamente outra coisa. Antes, irmão, a gente vivia na vontade da carne. Eu não posso agora estar professando que ando dos caminhos do Senhor e seguindo a sua vontade, sendo obediente e andando na vontade da carne. Qual é a conclusão? Tirem suas conclusões. Aí aqui no Efésios 5,17 nos dá uma pista boa. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha, irmãos. Aí você sabe como é que você entende a vontade do Senhor? Esse processo de andar em obediência a Ele. Aí diz aqui, ó: enchei-vos do Espírito, falando com salmos. Ou seja, o que é esse falando com salmos? É que a palavra de Deus ocupe o nosso pensamento, a nossa boca, ocupe a nossa vida, louvando, os irmãos já tiveram a experiência de estar numa situação crítica e botar um louvorzinho? Não? Sendo grato a Deus e no serviço uns aos outros. Então, irmãos, estar alinhado com a vontade de Deus é você ter aqui, ó, segundo a palavra, uma vida em coerência com a palavra dele, né? Isso é engraçado, né, irmão? Como é que a gente anda? Como é que a gente tem que estar falando da palavra de Deus e de vez em quando sai um negocinho feio da boca da gente? Isso é engraçado, né? Tem que ser no mínimo revisto. Com louvores, com gratidão, nós temos que ter uma vida grata a Deus. Isso aqui é um grande problema também nosso. Sempre está faltando alguma coisa. E em serviço aos outros. Então a gente foi chamado para literalmente servir uns aos outros. Uma vida que vive para si mesmo e não presta serviço a ninguém é uma vida que não está alinhada com a vontade. Aí você diz: meu Deus, mas o que é que você fazer? Deixa eu dar um exemplo. Sabe costurar? Vou dar um exemplo, costurar. A Bíblia fala de uma mulher chamada Dorcas, que o trabalho dela era costurar. Não fazia, do ponto de vista
vista eclesiástico, não fazia nada disso que a gente está fazendo aqui, com o microfone na mão, tocando um instrumento, mas em casa ela servia aos outros, consequentemente servia a Deus, estava alinhada com a vontade de Deus, simplesmente costurando roupa dos irmãos lá da igreja, lá, da primitiva lá que eu escrevi. E quando essa mulher morreu, as mulheres tudo chorando. Menino, Dorcas morreu, ela fazia tanta roupa boa pra gente, e a gente não tinha como comprar roupa, e ela fazia roupa pra gente. Aí tem aquela situação da ressurreição de Dorcas, né? Mas veja, Dorcas foi uma mulher que quando morreu, o povo começou a chorar, lamentando, porque ela era útil onde estava. Amém? Irmãos, olha, para terminar, eu acho que os irmãos já estão entendendo mais ou menos. 1 Tessalonicenses 4,3 vai nos dar uma dica. Mais uma dica. Pois esta é a vontade de Deus. Eu acho lindo esses textos. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Aí ele vai explicar. A vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Você procura a Bíblia todinha, agora tem. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Então, irmão, você não tem buscado sua santificação no dia a dia. Santificação é o que, irmão? Desse processo que eu acabei de falar, de ter uma vida alinhada com os propósitos de Deus, se enchendo da palavra dele, do Espírito dele, com sua boca com louvor, com gratidão. Está alinhado com isso, não? Então não está alinhado com a vontade de Deus. Aí você pode fazer igual a dieta. Você pode dizer, Senhor, que eu hoje comece a me alinhar com a vontade do Senhor. Me ajuda, Pai. Só que amanhã você tem que ir para o caminho de começar. Se você pedir isso a Deus hoje, você tem que começar hoje. Aceitei a Jesus, sou santo. Aí vem aquela questão de que a árvore se conhece pelos frutos e aí vai. Mais uma coisinha. Porque 1 Pedro 2,15, essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem você cale até a ignorância dos insensatos. Então está querendo dizer aqui que nós temos que ter uma vida. Andar na vontade de Deus é uma pessoa sempre preocupada em fazer o bem. Não porque esse bem vai te dar alguma coisa em troca, mas é porque você foi salvo para isso, para fazer o bem, para fazer a boa obra para o próximo. Para isso, viu? A vontade de Deus geral é que aquele que uma vez disse que ia passar a andar nos caminhos do Senhor, que de fato demonstre isso, testemunhe isso no dia a dia, que procure observar na palavra de Deus que todos os homens que Deus separou em mulheres ao longo da história, eles tinham um propósito de contagiar onde estavam, dizer a verdade, doer quem doer, mas eles serviam uns aos outros naquela região onde eles estavam. E hoje em dia é muito fácil ajudar o próximo, né? É muito fácil. Organizações aí para você ir lá, bater na porta e perguntar o que pode fazer, tem muitas. E engraçado, não é preciso ninguém vir aqui dizer para fazer isso. Né? Na semana passada aí, a gente mesmo teve uma crise, eu e minha esposa, uma boa crise de dizer assim, nossa, quanto projeto social por aí, bacana, precisando de apoio. Que eu não faço, eu não sou eu que vou lá,
fazer aquilo, cuidar do pessoal canceroso, cuidar dos meninos abandonados. Não sou eu, mas Deus dá outras condições de você servir, de você ser útil. Né? Agora, pode ser que eu não me mexa e não faça nada, ou pode ser que eu me mexa e faça alguma coisa. Então a vontade de Deus é que você se mexa. E no caso, para mim, eu me mexo. Amém? Então, meu irmão, a vontade de Deus é que você sirva uns aos outros e ande conforme a sua palavra. Amém? Procure ser relevante onde você está. Né? Nem que seja com uma palavra. Né? Com uma palavrinha que a pessoa está quase afundando, aí você vem com uma palavra que ajuda aquela pessoa. Amém?